Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Osteo On, o videocast da Osteo Ortopedia, onde a gente fala sobre a saúde do corpo inteiro. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre mãos e pés, com todo mundo junto aqui comigo, para a gente tirar dúvidas, para a gente falar de assuntos bem importantes para o cuidado, né, das mãos e dos pés. Antes de eu apresentar aqui os meus convidados, já segue a gente aqui no nosso canal no YouTube, salva esse vídeo, manda para as pessoas, ativa o sininho, porque quando a gente tiver novos conteúdos, você vai receber a notificação. Comigo no estúdio, o Dr. César Benetton, ortopedista especialista em cirurgia do pé e do tornozelo. Seja bem-vindo, Dr. César, tudo bem? Maga. Dr. Murilo Dalef, também cirurgião ortopedista, especialista em cirurgia de pé e tornozelo. Bem-vindo, doutor Murilo. Obrigado. E o doutor Pedro Bossi, ortopedista, especialista em cirurgia de mão e punho. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo jóia? Vou começar por um assunto que para as mulheres tem um pezinho extra. Não sei se só as mulheres têm isso, mas em geral as mulheres têm mais isso, que são as famosas joanetes. Eu quero saber o que provoca uma joanete, como é que uma pessoa pode identificar que ela tem ou que está evoluindo para uma joanete, como é que trata isso? Quero ouvi-los sobre isso. Perfeito. O joanete ele é uma proeminência, né? Um abaulamento, uma bolinha que aparece do lado do dedo, né? Do dedão do pé. Geralmente não ocorre porque ocorre um deslocamento do osso. E o que a gente vê, aquela bolinha que a gente vê, na verdade, é a pontinha do osso que está ali. Não é um novo osso que surge, né? Algo novo, é o próprio osso do paciente que ele desloca e aí fica aquela ponta ali. E antigamente se achava que tinha muita relação com o calçado que se usava, né? Esse tipo de coisa. Hoje a gente sabe que a parte genética é mais importante e talvez o calçado seja um gatilho para acelerar o processo, sabe? Para piorar mais rápido. Mas Entendi. O principal fator é genético mesmo. Às vezes um avô tinha, né? A mãe tinha, e aí a pessoa herda isso e acaba aparecendo esse joanete lá no pé. Mas tem um padrão de repetição? Por exemplo, a joanete vai aparecer a partir de tal idade ou não? Ela já desde cedo tu já identifica que há uma deformidade no pé. Perfeito. Tem vários joanetes diferentes, apesar de ser o mesmo nome, né? Então Tá. tem o joanete juvenil, por exemplo, que aparece na adolescente. A gente vê, às vezes, meninas com 10, 11 anos que já tem o joanete lá. Ele vai evoluir ao longo da vida, né? É uma doença progressiva, que vai progredindo Só vai piorar. Só vai piorar. É isso aí. E tem joanetes que aparecem na fase adulta, né? Por outros motivos. Então, pode ter uma pessoa com 35 anos que começou a perceber aquele abaulamento, né? Começou a ver o joanete só lá na frente. Mas também vai ter meninas com 10, 11 anos que vão ter o joanete já aparente no local. É que tem dois fatores envolvidos, né? Que é a questão estética do pé e a dor também, né, doutor Murilo? Quando é que a cirurgia é indicada no caso do joanete? Por exemplo, quando está começando, vamos dizer assim, o joanete, dá para tratar sem cirurgia ou a única solução é cirúrgica? O tratamento não cirúrgico é a prevenção, né? O César colocou muito bem que ele tem um componente genético muito forte, então a atenção vale principalmente dos adolescentes, né? Existe uma relação de 3:1 com relação aos gêneros, né? A gente vê 3 vezes mais com meninas do que meninos. Então, As mulheres sofrem mais com as joanete? mulheres sofrem mais, então lá pela adolescência, 12, 14 anos, quando começa a puberdade, é bom já começar essa vigília, né? E aí o joanete tende a ser progressivo. Se a gente não consegue impedir, devido a essas questões genéticas, né, a gente indica ou com a dor, né, ou os pacientes sem dor, mas com progressão da deformidade. Né. A gente sabe que o joanete ele envolve o hálux, o primeiro dedo, mas ele começa a comprometer os pequenos dedos também. Então, se o paciente começa a ter problema no hálux, que é o dedão, né, e começa a afetar os pequenos, mesmo sem dor, a gente já consegue indicar a cirurgia. Né? Quem sabe que isso vai progredir para uma dor, uma complicação maior. Então, quando a menina começa a apresentar os primeiros sinais ali de joanete, Já deve ser avaliado. Mas não há indicação cirúrgica? Não. A gente tenta, como ele tem esse componente genético, a gente não tem o que fazer, né? Mas a gente já começa a proteger mais com as questões ambientais, o uso de descalçado, evitar muitas atividades que ela faça a ponta de pé, né? Então a gente sabe que o balé é uma excelente atividade para o desenvolvimento neuromuscular, mas essa questão deve ser focada, né? Se a menina for fazer balé, então muito cuidado com as sapatilhas, não ter a ponta muito afunilada e ter uma plataforma embaixo um pouquinho mais rígida, né? Para evitar essa hiperflexão do antepé. Mas que herança ruinzinha de se receber, né? Eu não sabia que o joanete era hereditário, enfim, achava até que fosse só a questão do salto. Exato, não vem só o que é bom nesse caso, né? Doutor Pedro, vamos falar um pouquinho de mão agora? Vamos lá.
Quais são os principais problemas relacionados às articulações das mãos, a parte ortopédica das mãos? A gente sabe que tem a questão daquilo que é imediato, ou seja, os traumas, né, sejam acidentes e tudo mais, e outros problemas que vão sendo desenvolvidos. O que você recebe mais lá no consultório? Então, como você bem já iniciou, existe uma diferença entre os traumas e a parte ortopédica, né? Os traumas mais comuns seriam as fraturas de falange, né, dos dedos, muito relacionado a acidente de trabalho, né? Tipo maquita, serra circular, máquinas em geral, né, de pão, de massa, rolo de pão, acidentes domésticos, com vidro, faca, né? E a parte ortopédica, daí as principais seriam as tendinites e as síndromes compressivas neurológicas, né? Síndrome do túnel do carpo e a síndrome do túnel cubital. Me fala sobre esses dois. A síndrome do túnel do carpo, eu acho que tem muito mito com relação a isso também, porque ele tem algumas peculiaridades, né? Vamos falar um pouquinho disso? Então, a síndrome do túnel do carpo ela é ocasionada pela compressão do nervo mediano, certo? Então, ela é responsável pela sensibilidade do polegar, segundo, terceiro e metade do quarto dedo. Tá? E ele é uma compressão nessa região do túnel do carpo, que é onde passa o nervo, e vários tendões que fazem nós fletirmos os dedos, né? Então, no momento que começa a ter essa compressão, o nervo começa a sofrer e começa a ter esse formigamento, que é principalmente à noite. Tem alguns fatores de risco, né? Tem fatores hormonais, como menopausa, gravidez, hipotireoidismo, diabetes, e muitas vezes o paciente não tem nada disso e desenvolve a síndrome do túnel do carpo. Né? Então ela acomete mais mulheres. Mais mulheres, principalmente a partir dos 45 anos, 50 anos. Deixa eu fazer as contas aqui. Tá? E qual é a outra síndrome que o senhor citou? Síndrome do túnel cubital. Aí seria a compressão do nervo ulnar. É outro nervo, né? Ele é o principal, na verdade, a sensibilidade do quinto e metade do quarto dedo é pelo nervo ulnar, certo? Mas a compressão dele é no cotovelo, face medial do cotovelo. É aquele que quando a gente dá uma batidinha... Dá uma batidinha e dá o choque. Dá o choque. Então, essa é a segunda síndrome compressiva mais comum. Né? Então, mas a compressão a grande maioria das vezes não é na mão, né? Do nervo ulnar é no cotovelo. Em geral, a gente sente mais o quanto a gente precisa das mãos e dos pés, enfim, quando a gente está com dor, né? Sim. Na mão ou no pé. As pessoas cuidam mal das suas mãos, doutor Pedro? Eu não acho uso de celular? Hoje em dia tem muito uso excessivo de celular, né? Então isso pode... É um fator de risco para as tendinites, né? São outras doenças muito comuns assim, na parte da mão. Mas, em geral, o cuidado maior, eu acho que é essa questão do trabalho, né, os acidentes de trabalho, porque causam, normalmente, lesões graves, que podem levar a sequela grave, né? E o doméstico, né? Um simples cortezinho com um vidro, que é pontiagudo, que é profundo, né? Às vezes parece ser uma lesão pequena, mas ele atinge nervo, tendão, e causa um estrago grande. Muito grande. Agora vamos falar um pouquinho sobre entorses, ou quando a pessoa está caminhando, tá fazendo qualquer coisa aí, o famoso vira o pé, virei o pé. Como é que trata isso de modo imediato, além, claro, de procurar auxílio médico, mas sofri um acidente, vou até o hospital e tudo mais. O que fazer nesse meio tempo? Uma compressa quente, uma compressa fria? O que faz, doutor? São várias dúvidas, né, em relação a isso. É uma lesão muito comum no pronto-socorro, né? Tem uma estimativa americana que tem 2 milhões de entorse por ano nos Estados Unidos de tornozelo, né? Então é uma patologia bem comum, bem frequente no pronto-socorro. Quando torce, a gente sempre fala que a torção, ela é um nome simples, né? Mas ali pode ter um monte de coisa, né, que aconteceu. Pode ter uma fratura óssea, pode ter um tendão machucado, um ligamento machucado, nervo, cartilagem. Então, a torção, no primeiro momento, né? A gente deve, especialmente torções mais graves, né? Tentar imobilizar, não colocar esse pé no chão, não fazer força, né, em cima dele para não prejudicar alguma lesão que já aconteceu ali. E a partir desse momento levar para um pronto-socorro, fazer um raio-x, né, para excluir uma fratura, sabe? Muitas das torções, a gente pensa muito em ligamento, né, que é o mais comum, mas tem torções que acabam ocorrendo uma fratura associada, então não colocar esse pé no chão no primeiro momento é importante. A partir dali o médico vai avaliar, e aí se não tiver uma lesão óssea, não tiver uma fratura,
a gente começa a tratar os ligamentos, né? Nesse primeiro momento também pode colocar um gelo, lembra? A gente, pra questão da diminuir a fase inflamatória, né? Quando a gente torce, acaba inflamando. Então, quando a gente bota o gelo, chegam menos células inflamatórias nesse local e aí ele incha menos reação do corpo. Então, esse primeiro momento é gelo. Fica aquela dúvida, gelo, calor... É gelo ou é uma compressa quente? O que fazer? A fase aguda, as primeiras 24, 48 horas, o gelo é bem importante, tem uma função crucial ali para diminuir essa inflamação local. Por falar em tornozelo, imagino que vocês recebam muitos atletas de fim de semana lá, doutor Murilo. Bem regular. É, porque, em geral, homens acabam esperando um pouquinho, né, para ir no médico, aí torce o tornozelo. Na sexta-feira, o cidadão aparece lá na segunda-feira para ver. Já aconteceu isso contigo? Isso é bem regular, acontece bastante. Por que eles não vão antes, doutor Murilo? Ainda existe aquele pequeno mito que o entorse é só o entorse, né? O César colocou muito bem. Nem sempre o entorse vai ser só um pequeno estiramento, né? Tem várias estruturas que estão envolvidas, né? Desde lá de cima, o tornozelo mais alto, até a região lateral do pé. Então, a gente tem o retináculo dos fibulares, tem a fíbula, os tendões fibulares, o processador do calcâneo, a base do quinto, que são todas estruturas que podem estar machucadas, né? Então, isso deve ser visto com carinho, assim, né? O César comentou bem, e a gente sabe que 20% desses entorses, eles vão gerar uma complicação, vão gerar uma instabilidade, uma folga, né? Que vai exigir um tratamento um pouquinho além. Então, a gente vê que essa fase inicial de repouso, gelo, imobilização, como primordial para evitar uma complicação futura. A gente está falando de torção e pequenos acidentes, que são coisas que são provocadas, digamos assim, né? São situações provocadas. Mas o que mais, além desse tipo de situação, o que mais envolve a saúde do tornozelo e dos pés? Um assunto muito contemporâneo é a fasciite plantar, né? A gente viu que nos últimos anos, assim, aumentou muito a atividade esportista e de esportistas de corrida. A gente tem até corridas na nossa cidade aqui. E de beach tênis, que o pé fica livre, sem nenhum tipo de calçado, exposto. Então, a gente tem as doenças associadas ao impacto, né? Então, uma delas é a fasciite, que é associada ao impacto e alguns encurtamentos. E aí isso provoca um processo inflamatório da região plantar do calcâneo, né? E dói bastante, dói bastante e tende a cronificar. Que é o famoso que é esporão, né? O famoso esporão. O termo popular dele é o esporão. É o esporão. A ósteo tem tratamento para fasciite plantar? Sim, a gente tem tratamento... Tem vários, né? Hoje até a gente está com a gente tem a questão da terapia convencional mesmo, né? Com fisioterapia, que é a fase inicial mesmo para isso. Mas hoje a ósteo tem ondas de choque, né? Que é um tratamento bem importante para fasciite plantar, é bem comum a gente usar isso lá. E também tem umas terapias regenerativas, né? Que, enfim, envolve a melhora da parte celular mesmo ali da face plantar, né? Nos casos mais crônicos, que já tem uma degeneração dessa face, né? Então, só alongar talvez não seja suficiente. Então, a gente tem essa terapia também biológica que consegue melhorar isso. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Por que vocês escolheram essa especialidade médica? Vou começar contigo. O que te levou a cuidar das mãos dos pacientes? Mãos? Durante a formação. Tu sabia que era isso desde o começo? Não, ou foi durante a... Foi durante a formação. Né? Nos 3 anos de ortopedia. Assim, percebi que eu gostava, né, da área. E tem principalmente as lesões neurológicas, né? E também a parte que a subespecialidade de mão tem uma parte de cirurgia plástica envolvida também, né? Que seriam de coberturas de retalhos, a parte plástica de reconstrução. Né? Me dá um exemplo disso, por exemplo. Acidentes, queimaduras. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente, ele ficou com tem algumas áreas do nosso, né, do corpo que ela não pode ficar exposta, né? Tá. Por exemplo, osso, tendão, nervo. Então a gente precisa fazer uma cobertura dela. E às vezes a simples ponto ali na pele não dá. Às vezes o paciente perde esse tecido no momento do acidente. Então você faz uma cobertura com um retalho. Daí pode ser um retalho muscular, fascicutâneo, tem vários tipos de retalho para fazer essa cobertura. Então, além de enxerto de pele, né? Então eu achava muito interessante essa parte e acabei gostando e fui para essa área. Doutor Murilo, o que te levou para essa área especificamente? Eu acho que é a relação muito íntima com o esporte, né? Então, a gente sabe que 40% dos indivíduos que fazem atividade física regular vão ter algum grau de entorse, né? E aí as fasciites plantares, as rupturas do Aquiles, a gente tem visto cada vez mais no futebol e no basquete, né? Então, são doenças que estão relacionadas à atividade esportiva e desportiva. Então,
Isso realmente foi o que me chamou a atenção no pé e tornozelo. Doutor Pedro, e tu? Eu também, foi basicamente esporte, sempre gostei de praticar atividade esportiva, né? E aí, joelho, tornozelo, né? Tem muita torção, muita lesão esportiva. E na época que eu estava me formando também, Criciúma, o pessoal da OST principalmente, né? O Elias Scheid, o Guedin, enfim, o pessoal mais antigo lá, falou que precisava alguém de pé. A gente vai recortar esse pedaço, tá? O pessoal mais antigo lá. Essa parte aí, vamos poupar vamos pular essa parte. Mas não é, mas antigos e bem renomados, experientes. Né? Renomados, experientes. A trocar a palavra. Né? E aí, então, como precisava de alguém que fizesse a parte de pé, eles me falaram, aqui em Criciúma tem a possibilidade, uma carência nessa área de pé e tal, se tu gostares da área, é uma possibilidade de, né, fazer ela e vir para cá. E aí foi isso que aconteceu. Já era uma área que eu gostava, né, tinha professores que eu admirava assim, nessa área e como tinha essa oportunidade, foi a minha escolha para vir para Criciúma. Muito bem. Criciúma hoje é bem servida, né, de profissionais de todas as áreas da saúde, mas na ortopedia eu acredito que não está faltando nada, né, doutor Murilo? Eu acho que a ortopedia ela é uma especialidade, né, e a gente tem as áreas de atuação, que são áreas de dedicação. E eu acho que Criciúma ela consegue nutrir todas essas áreas. Então eu acho que não tem nenhum paciente que precise sair de Criciúma para buscar bom atendimento fora, né? Consegue os problemas deles aqui. Dando sequência no nosso pé, eu quero falar sobre calçados. É verdade ou é mito que os calçados podem auxiliar no tratamento das dores, deformidades e tudo mais? Eu lembro que quando eu era criança, não cheguei a usar porque não tinha essa indicação, mas eu lembro que tinha muitos amiguinhos assim, né? Que tinha que usar um tênis tal, com a palmilha tal, porque não sei o quê. Isso é verdade? Isso funciona ainda? Ou isso era uma coisa que só funcionava Então, essa é uma história propaganda? É muito interessante, porque eu tenho uma formação em pé e tornozelo e ortopedia pediátrica. Então, eu escuto muito isso no consultório, né? Das mães, das avós falando sobre as botinhas ortopédicas, isso. Né? As botinhas ortopédicas nada mais eram do que um tênis confortável. Talvez por uma carência de produtos naquela época, não se tinham tênis tão confortáveis, né? E era um tênis um pouquinho mais firme, com um pouquinho mais de fivela. E hoje já não precisa mais disso, né? A maioria dos tênis que a gente compra para criança já tem um bom acolchoamento, né? O que um tênis infantil deve ter? Ele deve ter um bom solado, né? Um bom acolchoamento, ele não pode ser apertado no antepé, né? Isso vale para criança e para adulto, né? E não ser muito mole na frente, ele tem que ter certa firmeza, mas ao mesmo tempo um acolchoamento do calcâneo. Então, a gente desfez esse mito, não existe mais essa necessidade, porque a tecnologia alcançou as crianças também na produção dos sapatos e tênis. Doutor, já que a gente falou a gente tirou esse mito, o que tem mais de mitos na área em que tu atua, que tu ouve no consultório, alguém que chega lá com uma informação distorcida e tu diz, não é assim. Da mão? Tá. Me pegou agora. Não tem. Isso é bom. Isso é bom. As não pessoas observo muito isso. Não assim, tem muito. Não é mais direto, né? E na área dos pés, tem isso? Tem a questão do calçado, né, que a gente estava comentando agora. O calçado, eu sempre falo para o paciente, sim, que às vezes o paciente vem com uma ideia de que eu vou lá, vou achar um calçado para mim, ele vai me falar uma marca, modelo, se é pé pronado, pé supinado, né? E que é a pisada para dentro, pisada para fora. Né? E não existe muito isso, sabe assim? Cada pé é um pé, né? Cada pé, e não é nem só cada pé é um pé. Cada pessoa usa o pé de um jeito diferente, né? E cada um tem um caminhar diferente, cada um tem uma biomecânica que a gente fala diferente. Então, às vezes, o mesmo calçado para mim ficou perfeito e deu tudo certo, aí tu recomenda para o vizinho, né, para outra pessoa, não, botei aquele calçado, meu pé apertou e não deu, tinha uma costura específica que machucou o pé. Então, eu sempre, primeiro, como o Murilo também citou antes, né, o primeiro passo é conforto, assim, sabe? Colocou o pé, né, colocou o calçado no pé e ficou confortável, é o primeiro passo. E depois é teste mesmo, né, colocar esse calçado para caminhar e para usar ele. Se ficou bom no dia a dia, a gente... Tá aprovado. Tá aprovado. E até porque o calçado ele modifica, às vezes, a mesma marca, mesmo modelo, modifica com o tempo também. Né? Eu jogo tênis, aí eu uso uma marca específica lá e um modelo específico, faz uns 8 anos já. E aí eu percebi que nos últimos 2 modelos dele vieram mudando. Aí eu fui na loja, comprei o número que eu sempre uso, botei no pé, não deu muito certo. Eles fizeram uma costura a mais no tênis, uma modificação dele, que esse modelo novo, que é o 9, não deu certo. E aí tive que ir lá modificar ele um pouquinho para caber no meu pé.
Então são coisas que é muito pessoal, sabe? Tem que pôr no pé, testar e usar para saber, assim. Não tem fórmula. Não tem fórmula que mágica. valha para todo mundo, Teve né? um bom tempo essa questão do pé pronado, supinado. Tinha máquinas, né, que chegava na loja, pisava lá, ele te falava se era supinado, pronado, e a partir dele pegar o calçado, mas isso é um pouco mito, né? Tocando nesse assunto do mito. E é mais teste pessoal mesmo, sabe? E Entendi. seguindo o padrão de conforto, assim. Isso é interessante de deixar como dica para as pessoas, porque muita gente pode gastar um dinheiro que não precisa necessariamente para comprar um tênis que, né? Não vai fazer muita diferença, né? Oferece um milagre, mas que a pessoa nem precisa daquele milagre, né? Justamente. Trabalhos científicos comprovando que um tênis com placa de fibra de carbono ou com amortecimento específico lá, X ou Y, vai te dar um desempenho melhor numa corrida, e isso não é bem assim, sabe? E a pessoa só corre no fim de semana. Justamente, é muito mais importante uma massa muscular, né, boa e um preparo físico bom do que o próprio calçado em si, sabe? Vamos falar um pouquinho de cirurgia e de casos que tenham marcado a história profissional de vocês. Me conta, Pedro, um caso que tu tenha acompanhado e que tu lembra sempre como um caso de sucesso. Assim, a gente normalmente lembra dos casos mais graves, né? Que deram certo. Mais difíceis. Mas eu observo que muitas vezes uma pequena cirurgia, uma comorbidade que não é tão grave, afeta muito a qualidade de vida das pessoas, né? Por exemplo, a cirurgia de síndrome do túnel do carpo. Grande maioria das vezes o paciente já tem uma melhora instantânea, assim, no outro dia já, né? E aí, como é que o senhor passou essa semana de pós-operatório? Já consegui dormir. Porque a síndrome de túnel do carpo, ela provoca dor e formigamento. E principalmente à noite, é noturno. Tá. Então, às vezes a pessoa já não dorme bem. Isso aí piora mais ainda a qualidade do sono dela. Então, isso aí já altera o humor, altera a concentração, né? Então... Aumenta a dor. Isso. Ou dedo em gatilho, algo também muito comum. Que assim, as pessoas... não consigo mais fazer meu crochê, não consigo... Às vezes é o hobby da pessoa... É algo tão simples assim de se resolver e que afeta muito na qualidade de vida da pessoa. É, né? Uma cirurgia, abre aspas, simples? Sim. Com poucos riscos, né? Sim. Simples, uma recuperação rápida. Normalmente é bem tranquilo. Doutor Murilo, me conta, vocês dois, não sei se vocês fazem cirurgia juntos ou não, mas me contem casos de sucesso aí envolvendo os pés. A gente sempre se auxilia, né? Meus pacientes trazem meus auxílio, os deles eu auxilio. Então a gente está sempre a quatro mãos, assim. Então, não especificamente uma cirurgia, mas uma coisa que a gente tem feito cada vez mais e tem tido um feedback positivo são as cirurgias minimamente invasivas do pé, né? O pé, por ser extremidade, tem às vezes uma dificuldade de cicatrização textual, a gente tende a abrir cada vez menos, fazer cada vez cortes menores, né? E uma que a gente tem feito com bastante frequência são as cirurgias para o joanete, para o hálux valgo. Então você consegue proporcionar uma descarga de peso precoce, pisar mais cedo, menos dor pós-operatória, menos tempo de mobilização, né? E em alguns casos, né, mais selecionados até sem implante, né, até sem parafuso. Então isso é o grande momento do pé e tornozelo. A cirurgia percutânea, né, o minimamente invasivo, ela despontou, ela já tem um certo tempo no mercado, vamos dizer assim, né, no mundo afora acontecendo isso. Mas nos últimos 5, 7 anos o negócio despontou, assim. E aí os pacientes começam a ver também, né? E procurar por isso, principalmente o joanete, que a gente comentou antes, né? O joanete percutâneo, antigamente a gente fazia a cirurgia de uma forma aberta, que a gente fala, que tu fazia uma incisão na pele, né? Tá. Abria para enxergar o osso, mexer naquele osso para corrigir ele e depois fechava. Com essa técnica percutânea que o Murilo falou, é usado um equipamento específico para isso, né? Tem umas fresas, que é tipo umas laminazinhas pequenininhas, que a partir dessas lâminas consegue perfurar a pele, né? E através da pele, sem abrir ela por completo, tu consegue corrigir lá dentro. E aí tu acompanha isso com um raio-x portátil, né? E aí tu faz toda a correção do joanete lá internamente, sem precisar expor essa pele, né? Sem precisar expor esse osso todo. Então aí cai no que o Murilo falou, na questão do pós-operatório ser mais confortável, a recuperação mais rápida, porque tu preservou toda a vascularização ao redor, né? Então a gente mantém isso mais vivo, vamos dizer assim, lá dentro. Então o resultado ao longo de 2, 3 meses fica muito melhor, assim, né? Muito mais fácil para o paciente passar por uma cirurgia percutânea do que por uma cirurgia aberta. Eu acho que o paciente fica mais tranquilo também, né? Fica mais seguro de saber, não vão abrir o meu pé, só vou fazer umas Isso aí é o que eu vejo muito no consultório, assim, a segurança quando fala em cirurgia percutânea, de ir lá, né, chegar no centro cirúrgico e operar é muito maior para percutânea, porque quando a gente fala que tem que fazer uma incisão, abrir, mexer, o ânimo do paciente muda, assim, com a percutânea.
Já que a gente está hiper focado nesse assunto, porque é um assunto que incomoda, né? A gente não vai falar só disso, mas é um assunto que as mulheres realmente sentem mais, até pela questão da estética, né? O homem bota um sapato, põe um tênis, põe não sei o quê. Mas a mulher tem a sandália, tem outros fatores envolvidos. Vocês indicam... As pacientes chegam lá sofrendo porque demoraram para fazer essa cirurgia e pensam, poxa, por que não fiz antes? Acontece. Perdem tempo com isso? Foi o que o Murilo falou até antes, né? A gente sempre fala para o paciente, tem 3 coisas que me fazem indicar operar um joanete, sabe? Primeiro é dor do paciente, né? Se ele tem dor, então é uma indicação formal de fazer a cirurgia. O segundo, que é o que está comentando agora, assim, se essa deformidade, se o joanete vai começando a aumentar com o tempo. Por quê? Porque é mais fácil de fazer ele numa fase mais inicial do que como qualquer doença, né? Do que operar, não deixar piorar muito. E o terceiro é se começa a comprometer a pisada, sabe? Começar a machucar outros dedinhos, como o Murilo também falou ali. Então, se tem um desses 3 pontos, a indicação é cirúrgica mesmo. Antigamente, como era uma técnica muito difícil de se fazer, as cirurgias não eram tão boas no ponto de correção como é hoje, o médico muitas vezes não queria fazer a cirurgia, né? E o paciente também não. Então, os dois falavam, quando estiver muito ruim, tu me procura. Deixa piorar. Isso, quando te incomodar muito mesmo, tu vem aqui que a gente, né, senta juntos e a gente faz a cirurgia. E a gente sabe que isso hoje não é bem assim, sabe? Quanto antes ele faz o procedimento, antes ele corrige, menos chance de acontecer algo pior. Assim, né? Que bom que isso mudou culturalmente, né, doutor Murilo? Além das joanetes e das torções, de virar o pé e tudo mais, o que mais que envolve a saúde dos pés e do tornozelo? Voltando para aquela questão da atividade física, as rupturas do Aquiles. Tá? E essa é uma doença que a gente também consegue fazer de forma percutânea. Também existem técnicas que a gente consegue fazer sem fazer aquele acesso, que é um acesso posterior até grande, né? E ele poderia, assim, incomodar no sapato. Existem técnicas de correção de rupturas do Aquiles de forma percutânea. Né? E da mesma forma, a gente consegue dar uma descarga de peso mais inicial, conseguir caminhar mais cedo, consigo voltar com a atividade física, né? Voltar lá, machucar de novo e tal. Exatamente. Exatamente. Tem outro lado para machucar também. E ele rompe o Aquiles é um tendão que rompe no arranque, né? Então, o Brasil, tendo futebol como um esporte nacional, a gente vê muito dentro dessa área. Né? Então, a maioria dos pacientes que a gente tem são o pessoal que joga futebol no final de semana. Os atletas profissionais Exatamente. de fim de semana. Corrida, mas mais no futebol do que nos outros esportes. Muito raro no tênis ou atividades físicas do que no futebol. O futebol costuma ser o carro-chefe, assim. Já que a gente está falando de tecnologia, doutor Pedro, me conta quais técnicas, desde que tu começou, já evoluíram dentro da cirurgia de mão? Já evoluíram? Acho que hoje o que está evoluindo bastante é a questão da vídeo, de punho e mão, que há pouco tempo atrás não existia, não se usava. Muito pouco, e agora que está começando a desenvolver, diferente do joelho, o quadril e o tornozelo também já faz. Acho que também não é tão antigo assim, né? Está desenvolvendo bem agora, mas acho que por último das especialidades é a de mão. Foi na mão. Punho, né, tá... Me dá um exemplo de cirurgia por vídeo na mão, para corrigir o quê? Hoje em dia já está fazendo bastante lesões ligamentares, né? Pseudoartrose, que seria... Tem um ossinho ali do nosso punho chamado escafoide, que ele tem bastante caso de fratura que não é diagnosticado e o paciente desenvolve uma pseudoartrose, é quando o osso não cola, né? Então já se faz essa técnica de risartrose, que seria uma artrose entre o primeiro metacarpo, né, o polegar, e um ossinho aqui chamado trapézio, muito comum também, né? E o que provoca essas... É a idade? A risartrose ela é multifatorial também, mas seria uma instabilidade dos ligamentos, né? E como é uma articulação muito móvel, porque o polegar ele faz praticamente todos os movimentos, né, possíveis dos dedos da mão, é muito diferente bem, né? Foi uma das grandes evoluções nossas da nossa evolução foi o polegar, na verdade, né? Então, por ela ser uma articulação muito móvel, começa a dar esse desgaste entre esses dois ossos. Esse desgaste vai levando a lesão da cartilagem, e então desenvolve artrose, né, e dor, que incomoda bastante, né? Porque com o polegar a gente utiliza para praticamente tudo, todos os dias, todos os momentos, isso causa bastante dor, incômodo. Doutor Murilo e doutor César, o que a Osteo tem hoje de tecnologia de ponta para tratar pé e tornozelo?
Eu acho, na minha opinião, assim, as percutâneas, né, que é algo que está acontecendo no mundo afora, assim, a Osteo tem essa possibilidade de fazer, a gente opera bastante joanete percutâneo, né? Eu vim no congresso agora nos Estados Unidos, estava em setembro lá, e aí uma parte desse congresso foi dedicada especialmente às cirurgias percutâneas, né, de joanete principalmente. Então a gente vê que o que está acontecendo aqui hoje está acontecendo, né, em outras partes do mundo também. Então eu acho que isso é um fator importante. Como eu falei ali, a parte de medicina regenerativa, né, essa parte de biologia mesmo, para lesões mais crônicas, lesões de difícil tratamento e lesões que às vezes o paciente por algum motivo não pode operar ou naquele momento não quer operar, né? Cada um tem o seu tempo, né? E mesmo com dor, a gente consegue às vezes amenizar a dor do paciente com essas terapias sem expor ele a uma cirurgia. Então também é uma coisa que tem, né, de novo lá. E as ondas de choque, como a gente comentou, né, que também não é uma coisa tão nova na ortopedia, mas tem se estudado cada vez mais isso e para a gente, né, que somos médicos, quanto mais publicação científica tiver em cima de algum tema, fica mais fácil para a gente ter conforto, né, para indicar para os pacientes aquele procedimento. Então, a onda de choque também tem tido um número de publicações alta, né, que facilita para a gente estar indicando isso para os nossos pacientes lá na osteopenia. O tratamento por onda de choque, ele pode ser usado em quais situações de dor nos pés? Torção, dor de desgaste? Como é que dá para usar? Falando especificamente do pé, né, sem comentar os segmentos, a onda de choque ela funciona muito bem em ênteses, né? O que seria uma êntese? É onde um tendão termina e se insere no osso. Então, estruturas superficiais que você vai ter a propagação daquela onda de impacto, né? O nome é onda de choque, mas ela não envolve nenhum tipo de choque elétrico, né? Importante destacar. Exatamente. Que seria uma tradução do inglês, talvez uma tradução mais literal seria ondas de impacto, né? A gente usa um aparelho de onda de choque focal, que ele é mais potente, digamos assim, ele direciona as ondas, né? Então ele tem um poder muito maior do que as ondas de choques radiais, né? Ele é um aparelho mais caro, mas mesmo assim mais eficaz. E aí como você perguntou, a gente usa mais em situações de êntese, que você tem lesões de tendões perto do osso. Então, na fasciite plantar, que é uma fáscia, não um tendão, mas é uma fáscia, né? O tendão de Aquiles, onde ele se insere no calcâneo, né? Algumas tendinites tibulares. Então, a gente tem... E até fraturas por estresse, né? A fratura por estresse é uma situação que ocorre pela repetição, ocorre muito em corredor agora, a gente tem tido cada vez mais, né, César? Fratura por estresse de tíbia, de calcâneo, até eu tive um caso de fratura por estresse do cuboide, o osso cuboide, e aí o choque, por esse efeito estimulador dela, esse efeito piezoelétrico que ela causa, ela acaba estimulando a consolidação. Então, quando tu diz lesão por estresse, é por excesso de repetição daquele movimento? Antigamente a gente tinha um perfil de pacientes que eram os militares, né? O pessoal que marchava muito, e tem se transformado esse perfil para os corredores atuais, né? Então, tem como evitar isso ou não? Faz parte da vida do atleta amador? É uma balança. A fratura por estresse é uma balança. Você tem mais lesão dessas células ósseas do que elas estão sendo repostas, né? E aí você vai fazendo essas microfraturas que inicialmente são a nível microscópico mesmo, né? E começa com um edema, uma inflamação, até uma fratura. Às vezes é difícil, até para o atleta amador, como atleta profissional, né? Saber o ponto que ele deve chegar ao máximo que ele consegue chegar, né? O limite. O limite, até onde você consegue suportar. E é difícil pesar isso, então por isso que às vezes a gente sempre fala assim, tentar fazer exercício físico, né? Principalmente se começar a ter um interesse maior em uma competição, né? Procurar alguém que consiga auxiliar nisso, sabe? Fazer um planejamento para essa progressão de exercício, que ela vem em 2 pontos. Geralmente é o paciente ou que não faz nada e se empolga, né? Começa a fazer, ou é o cara que já tem um certo nível de exercício físico ali diariamente, só que ele resolve, vou correr a maratona, né? Vou correr a São Silvestre. Tem esse sonho, esse planejamento. Ele vai lá, começa a sobrecarregar uma maratona, enfim, 42 km, né? E aí sobrecarrega muito abrupto, sabe? De uma forma muito rápida. E aí o osso não está preparado para suportar essa carga, acaba fadigando e fazendo uma fratura por estresse. Então a prevenção nisso talvez seja realmente um equilíbrio entre o quanto tu vai progredir no teu exercício físico, sabe? Esse é o ponto principal, assim, procurar um bom acompanhamento, né? De um professor, um técnico, alguém que te leve para esse caminho. São fraturas que muitas vezes é difícil de difícil diagnóstico, né? Porque elas não aparecem no raio-x simples. Bem lembrado. Então, às vezes, o paciente vai com dor, faz o raio-x, vai 2 vezes, não aparece nada, e a gente só vai ter que investigar, né? Saber o que esse paciente pratica, o que ele andou fazendo nos últimos meses, né? E
Muitas vezes é só através da ressonância magnética que a gente consegue ver, ter esse diagnóstico. Né? Então, E para quem não conseguir fazer tudo isso, manter o equilíbrio, né, o cuidado, aí depois que aconteceu o negócio, procura ósteo, tá? Você vai ser bem atendido lá. tem tratamento. Tem tratamento, vai ter tem um tratamento, tá? Isso não tenha dúvida. Gente, pra gente fechar, deixei de perguntar alguma coisa que vocês consideram que seria importante a gente abordar aqui, doutor Pedro? Não, acho que era isso? O principal a gente fizemos a lição de casa. Assim. Então tá bom. Doutor Murilo, o que eu não falei que tu queria ter falado? Uma mensagem importante também é sobre os entorses de repetição. A gente comentou ali sobre o entorse, mas existe o cenário que o paciente faz os entorses em repetição. Né? Em analogia, seria como uma pessoa que luxa o ombro o tempo todo. Né? E por que isso acontece? Isso ocorre porque quando a gente faz um primeiro entorse, a gente pode lesionar alguns ligamentos. O mais comum é o talo fibular anterior ou fibulatalar. Né? Em seguida o fibulocalcâneo. Em alguns pacientes, pelo grau de força muscular, o formato da fíbula, o formato do talo, isso vai gerar uma insuficiência. Né? Ele vai ter um falseio, uma instabilidade. Né? O formato do calcâneo também influencia. Né? Um calcâneo mais varo, um pé mais em desequilíbrio, para que esse paciente fique torcendo. E aí, nesses casos, eles devem ser avaliados, porque muitas vezes a gente tem que corrigir, como você já falou, antes que gerem outras situações, né? A gente sabe que uma instabilidade crônica, essas entorses de repetição, ele pode levar a lesão na cartilagem. Né? Lesões condrais que vêm por essa folga e esse impacto das cartilagens lá dentro do tornozelo. Então, aquele paciente que vive torcendo o pé, ele merece uma avaliação. Na mão e no punho também tem o tal do punho aberto, né? O paciente sofreu um trauma, tem dor e fala que tem um punho aberto. Esse punho aberto é apenas mito, né? uma... Já ouvi mito. falar isso. Tá aí o mito, De onde nasceu? O que é o punho aberto? Punho aberto, então, dor? Trauma, tem dor e essa dor não é investigada, né? O paciente Mas aí fica ela diz que o punho tá aberto. Então, isso também pode ser uma lesão. No punho, nós temos vários ossos, pequenos ossos, que eles têm toda uma... tem vários ligamentos, né? Então, uma lesão em um ligamento ou uma fratura do escafode, daquele ossinho que eu comentei antes, ou uma lesão entre o rádio e a una, né, aqui no punho, tudo isso pode gerar dor crônica no punho. E se a gente não investigar, não procurar um atendimento, isso aí pode também se tornar crônico e aí já levar a artrose, e o tratamento é muito mais difícil quando é crônico do que quando é agudo, né? Então, Mas não existe punho aberto. Não. Acabamos com essa história, tá, gente? Não existe punho aberto. O que existe é uma dor que não foi investigada ainda. Acabou mais um mito. Que alguma coisa tem que... Não, mas é importante falar disso, é porque a gente ouve, né, no dia a dia, às vezes alguém, meu punho tá aberto. Não, ele só não tá tratado ainda, o né? outro mito é o pulso, né? O pessoal fala, é o pulso, não é o punho, né? É. O termo correto é punho, mas é muito comum ouvir o pulso. Não, Pulso é o que pulsa. É o Pulso. Doutor César, alguma coisa que eu não te perguntei, mas que seria importante a gente falar? Não, perfeito, Maga. Era isso? Adentrou nos temas aí que são importantes do pé, eu acho uma forma bem legal. Só que eu acho injusto é que as mulheres estão sempre se lascando um pouquinho mais, né? É a Joanete, não sei se é o Joanete ou a Joanete. O que é o correto? O termo comum é o Joanete. O Joanete, então tá. As Na mulheres verdade, sofrem mais com... o termo científico dele é hallux valgo. Então, quando o quê? hallux valgo. Meu Deus. É bem complexo. Ainda bem que arrumaram um apelido melhor aí. Melhor ser o Joanete. Acho que assim, a mulher é pior na parte ortopédica e os homens no trauma, né? Os homens se quebram mais, se machucam mais. Mas por quê? Porque eles não... Né? Não é em vão, né? Não é em vão, né? Sabe aquela história, né, de que os homens morrem mais cedo, aí tu vai ver a pessoa fazendo arte aí. Poxa vida. Brincadeiras à parte, esse foi mais um episódio aqui do nosso videocast da Ósteo, o nosso Ósteo On, videocast da Ósteo. Hoje recebendo 3 especialistas em mão, pés, né, e tornozelos. Obrigada por ter vindo, viu, doutor Pedro? Agradeço. Doutor Murilo, muito obrigada. Doutor César, obrigada por ter vindo. Imagina. Ficamos por aqui. Você pega esse conteúdo, manda para todo mundo aí que, né, precisa desfazer alguns mitos. Alguém já falou para ti sobre punho aberto? Sobre não sei o quê? Manda para a pessoa. Ela vai precisar ver o que a gente falou aqui hoje. A gente volta com mais conteúdos em breve. Até lá.